Fala galera do canal It's Only Rock and Roll, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é Carlos Gobato e hoje eu trago para vocês aqui uma pequena experiência que eu fiz com o aplicativo Discogs, né? Aplicativo de cadastro, de compra e venda também, mas principalmente de cadastro de coleção, né? Para você poder catalogar os seus itens e que eu tenho atualizado aí nos últimos tempos e agora eu estou operando com ele 100% atualizado, né? Depois de um bom tempo sem atualizar, eu aproveitei a mudança que eu fiz e fui aos poucos aí colocando tudo, inclusive aqueles itens recém-chegados, né? E eu acho interessante ter essa plataforma atualizada por uma série de motivos que eu vou compartilhar nesse vídeo aqui também, mas principalmente mostrar para vocês como eu utilizei o Discogs. Eu acho que tem uma função bem interessante para ele ali, que a gente pode fazer esse teste, que é escolher um item aleatório da coleção, né, em forma de sorteio, e dentre os itens que você tem, ele vai sortear um para que você escute naquele determinado dia. Então eu fiz isso ao longo de uma semana, né, desde o domingo aí, o dia 30 até o sábado passado, né? Então 7 dias e 7 escolhas que o Discogs fez para mim aqui, de itens para eu escutar. E aí eu vou compartilhar com vocês para a gente ver. Foram coisas óbvias que eu já escutava bastante, coisas que de repente eu já não escutava tanto, né? Quais os formatos predominantes e tal, né? E aproveitar esse gancho, né, para trocar uma ideia também a respeito da importância desse aplicativo, né? Porque eu gosto sempre de estar mantendo ele atualizado. Claro que não é fácil, é um negócio de certa forma um pouco trabalhoso, mas eu acho que tem lá suas vantagens também. Então depois da vinheta eu vou mostrar para vocês aí como o Discogs influenciou aqui nas audições durante a última semana. Então galera, antes de começar aqui o vídeo, deixe o seu like aí caso você goste, né? Claro, não se esqueça de deixar o seu comentário, porque eu sempre leio e respondo todos os comentários. Deixe também aí a sua inscrição caso não seja inscrito. Certifique-se de que o sininho das notificações está ativado para não perder nenhuma novidade. Você pode seguir também lá no Instagram, no TikTok, enfim, tá todos os links aí, o canal de transmissão no WhatsApp, todos os links na descrição do vídeo. Você também pode considerar ser um membro aqui do canal. Então eu vendo ali, né, uma tendência natural de nós colecionadores, por maior que seja o nosso acervo, né, de muitas vezes ficar e priorizar uma determinada banda, um determinado estilo musical, enfim, que a gente gosta mais. Eu já mostrei aqui em outros vídeos, em outras ocasiões, a minha coleção atualmente cadastrada no Discogs em 680 itens, né? Alguns são boxes, então os boxes contam individualmente, mas se a gente considerar, eu devo ter aí mais de 700, pouco mais de 700 itens para escutar, que é uma quantidade bacana, mas vocês veem aí que é comum ver pessoas que têm muito mais do que isso. A minha coleção costuma rodar inteirinha aqui, né? Logo que eu adquiro os itens eu sempre escuto, enfim, e eu costumo sempre estar atento aí àquilo que eu não tenho ouvido tanto, com algumas raras exceções que eu já fiz até naquele vídeo lá, né? De discos que eu nem gosto tanto, mas tenho na coleção. Isso é uma minoria esmagadora. Porém, né, se a gente for fazer um levantamento aí daquilo que a gente mais escuta ou não, inevitavelmente os mesmos discos, os mesmos títulos estarão se repetindo aí com uma certa constância. E quando a gente faz um tipo de abordagem dessa, né, de usar o Discogs, por exemplo, deixar ele decidir, é algo interessante, porque muitas vezes a gente acaba ali escutando alguns discos que não são tão comuns de rolar por aqui, e a gente aí de repente redescobre ali os seus méritos, enfim, né? E a gente dá mais atenção a itens que a gente não dava nessa coleção. Então a minha proposta foi essa, foi inclusive uma semana bastante corrida, não consegui ouvir muita coisa. Muitos desses dias aqui, o único disco que eu escutei foi justamente aquele escolhido pelo Discogs, então teve um impacto muito importante aqui ao longo das audições dessa semana, e eu gostaria de compartilhar com vocês aqui na ordem. Então no domingo, 30 de junho, que foi quando eu comecei a fazer esse experimento, digamos assim, o primeiro disco sorteado foi essa coletânea aqui do Eagles, né, The Very Best of the Eagles. Então uma coletânea aí bem simples, né? Ela tem no total 17 faixas, é uma coletânea bem abrangente da carreira da banda, né? O Eagles tem algumas coletâneas que são mais restritas por período, né? Inclusive eu tenho uma dessas aqui em fita cassete e tal. O único disco de estúdio do Eagles que eu tenho aqui é o Hotel California, que é muito bom e tal. Mas eu não vou dizer que eu sou um grande conhecedor de todo o trabalho de estúdio do Eagles, porque eu não sou, né? Inclusive é uma banda que, ouvindo o próprio Hotel California, eu percebi ali, olha, não são só os grandes sucessos, a banda tem muito mérito em vários outros pontos também. Então em algum momento eu deveria me dedicar a escutar o Eagles com mais atenção, os discos e as músicas menos faladas. E essa coletânea aqui serviu para me lembrar justamente disso, né? Tem grandes sucessos aqui, como por exemplo Hotel California, New Kids in Town, Take It Easy. Na verdade todos são sucessos por se tratar de uma coletânea,
mas algumas nem tão grandes assim, nem tão, como é que eu posso dizer, emblemáticas, né? Mas que mostram aqui a capacidade, a qualidade do Eagles, né? Eagles é uma banda que eu não estava ouvindo tanto ultimamente, e essa coletânea aqui foi a primeira escolha do Discogs aí no dia 30/6. No segundo dia, né, no dia 1º de julho, o escolhido aqui foi esse álbum, que é uma chegada recente na minha coleção, né? Não do último vídeo de aquisições de junho, mas ele entrou acho que no vídeo de maio, que é o Difficult to Cure, né? O Difficult to Cure, que é um disco aí do Rainbow, né? Banda aí do Rich Blackmore, e é da fase lá com o John Lee Turner nos vocais, né? Uma fase que divide opiniões, né? Uma fase muito mais radiofônica, popular, até voltada ali um som mais AOR, né? AOR, e é um disco muito legal, muito bom. Esse daqui realmente eu escutei recentemente porque ele chegou recentemente, mas foi bom ter dado uma atenção novamente a ele. Gosto muito de todas as fases do Rainbow, mas essa de fato, né, eu gosto mais do disco com o Graham Bonnet, por incrível que pareça, é o disco que eu mais escuto, Down to Earth, e a fase Jill, né? E aí é interessante, esse daqui é o único por enquanto que eu tenho da fase John Lee Turner, coloquei para rodar ali. Realmente é um disco muito legal, muito bom, bastante diferente, claro, dos discos iniciais ali do Rainbow, principalmente da fase Jill. Já tem algumas semelhanças ali com o disco da fase do Graham Bonnet, mas ele vai levar além ainda essa questão da música mais americanizada e mais pop, né, digamos assim, mais comercial. Mas é um baita de um disco, eu gosto muito da música Can't Happen Here. Acho essa música sensacional, mas o disco inteiro é muito legal. E acho que valeu a pena escutá-lo novamente, né? E aí depois eu vou em busca dos outros dois que me faltam ainda dessa fase, né? Que é o Straight Between the Eyes e o outro, eu sempre acabo esquecendo o nome. Mas Difficult to Cure tá aí, a audição do dia 1, né? Do dia 1º de julho, escolhido pelo Discogs. No dia 2 de julho, mais uma vez em CD, então vocês vão ver aqui uma predominância dos CDs, né? Isso não é à toa, porque a minha coleção aí, ela é acho que mais de 80% composta de CDs, né? Não tem, por exemplo, LPs, que é o que eu tenho mais, depois os CDs não chegam a 100, né? Tem 80 e poucos. E os CDs passam de 500, né? 550, algo assim. E fitas cassetes e DVDs, por exemplo, menos ainda. Então, saiu mais uma vez um CD, que foi aqui o Future Past do Duran Duran. Nunca lembro se ele é 2021 ou 22, acredito que seja 2021, tá? Mas o último lançamento de um disco totalmente de inéditas do Duran Duran, porque depois teve o Dance Macabre, né? Mas ele tem releituras, covers e tal, um disco bem diferente ali, temático de Halloween. E esse disco aqui é muito bom, inclusive já apareceu no canal, naquele vídeo que eu fiz sobre clássicos modernos, de bandas clássicas, né? Bandas antigas e que em um ponto maduro da sua carreira conseguiram gravar um grande clássico. Para mim esse disco é isso, tá? O Duran Duran já vinha de 2 discos muito bons, o All You Need Is Now e o Paper Gods, porém eu não chegava ao ponto de colocá-los assim à altura de clássico. O Future Past eu coloco, acho que é um disco que lembra muito ali o Duran Duran na fase áurea, nos anos 80, início dos anos 90 ali com o Wedding Album, enfim. Então eles fizeram aqui um disco muito legal, muito bom de ouvir do início ao fim. Ouvi muito isso daqui na época do lançamento, mas ouvi demais mesmo, direto, não saía do CD player. E agora eu ouço menos, é claro, mas de vez em quando ainda coloco, principalmente as performances ao vivo da turnê desse disco ali no YouTube, escuto algumas com participação de convidados, né? Tem um show lá que tem o Nile Rodgers tocando, né? O Ace Chic que tocou aqui em algumas faixas, tem também a faixa Hammerhead com a Ivor Endal, que é convidada. Então é bem interessante esse disco aqui, mas na íntegra já fazia algum tempo que eu não escutava e só confirmou aquilo que eu já acreditava. Nesse disco aqui, para mim, ele tem status de um clássico. É um disco maravilhoso e muito bom de escutar do início ao fim. Gostei muito, talvez tenha sido aquele que eu mais gostei aí das escolhas do Discogs. Já fazia um tempo que eu não escutava e é um disco excelente. Então, dia 2/7, Future Past do Duran Duran. Na sequência, então, no dia 3/7, né? Então, domingo, segunda, terça, agora com a quarta-feira, a primeiro formato diferente, né? Que foi sorteado, que foi aqui o Goat's Head Soup dos Rolling Stones, né? E era de se esperar, né, que uma coleção de cerca de 700 itens, nem 700 itens, e que 100 itens são dos Rolling Stones, que ia sair alguma coisa deles, né? E saiu aqui o Goat's Head Soup. Quando aparece lá no sorteio, eu tô deixando a telinha aí para vocês olharem, né? Ele aparece o álbum e a capa, né? Mas quando você tem mais de uma edição do álbum, você tem que clicar lá para ver de qual edição se trata, né? Porque eu tenho esse disco aqui no CD simples, o CD duplo, que se tivesse caído teria que ouvir os 2 discos, né? E a fita cassete. E a edição que foi sorteada foi a edição em fita cassete,
A primeira fita cassete lacrada de fábrica que eu comprei para minha coleção. É um disco que eu gosto muito dos Rolling Stones, né? Não vou dizer que eu ouvi esse disco pouco ou que eu ouça pouco, mas pelas aquisições que eu fiz aí de discos dos Rolling Stones em LP, o Some Girls, o It's Only Rock and Roll, o Dirty Work e tal, eu tenho priorizado mais ouvir eles ultimamente, né? Então o Goat's Head Soup já não é um disco que eu tenho escutado tanto nos últimos dias, né? E aí o Discogs acabou escolhendo ele e foi bem legal aqui escutar em fita cassete também, representa aqui um pouco a variedade da minha coleção em termos de itens. Então, Rolling Stones Goat's Head Soup, do dia 3 de julho. No dia 4 de julho, mais uma vez um formato diferente, e que foi o DVD. Né? E aqui o Some Girls Live in Texas, novamente um item dos Rolling Stones. Né? Como eu disse, era de se esperar que isso pudesse acontecer. E esse show aqui dispensa apresentações, assim, um show maravilhoso da turnê do Some Girls, ali em 78, né? Recém-lançado o disco. E um dos discos favoritos meus aí dos Rolling Stones, e essa turnê aqui impressionante, né, tocando aí músicas do disco, clássicos da banda e tal. A banda tava voando, um excelente momento, né? Essa turnê que vai essas turnês que vão do Black and Blue até as turnês do Tattoo You são anos dourados ali dos Rolling Stones ao vivo e tal. Então esse disco aqui é um registro muito, muito bom, essencial, né? Uma cobertura bem bacana desse show no Texas, um setlist bem bacana também aqui. Músicas como Beast of Burden, Imagination, tem várias músicas aqui do Some Girls, né? Mas também tem All Down the Line, que é uma música que eu gosto muito, Star Star, que é lá do Goat's Head Soup, Jumping Jack Flash, Sweet Little 16, Tumbling Dice, enfim, um setlist bem legal. Gosto muito dessa capa aqui também, um baita registro em vídeo aí de um show dos Rolling Stones, Some Girls Live in Texas 78, que foi aí do dia 4, né? Isso não, do dia 5 de julho. Deixa eu ver, 30, 1, 2, 3, não, no dia 4 de julho. Tô até perdendo a conta, né? E aí no dia 5, né? Foi aí na sexta-feira. Aí sim o Discogs escolheu um LP. Então todos os 4 formatos possíveis acabaram entrando, né? Que eu coleciono aqui itens em CD, em LP, disco de vinil, em fita cassete e em DVD, né? Em formato de vídeo. Todos eles entraram. Claro que a predominância do CD, até pela questão da quantidade, né? E só não valiam boxes, né? Teve um dia que sorteou o box do Alice Cooper Original Album Series, e aí foi o único dia que eu fiz um novo sorteio, né? Porque o box não dá para você determinar. Ele te mostra para você ouvir o box, mas ele não fala qual álbum, né? E a ideia era justamente deixar que o Discogs escolhesse. E aí na sexta-feira, no dia 5, ele escolheu aqui para mim o LP do Supertramp, The Autobiography of Supertramp, né? E esse disco aqui é uma coletânea e uma aquisição recente, entrou aí no último mês para a coleção, né, no começo de junho, e desde então eu tenho escutado bastante esse disco. Era um disco que praticamente não tinha saído aqui do meu toca-discos, talvez de todas as aquisições do mês. Ele está ali pelo menos no top 3, tá, de discos que eu escutei ao longo de junho, e a Discogs escolheu ele de novo, né? Então a gente vai lá e escuta de novo sem problema nenhum. Eu gosto demais do Supertramp e gosto demais dessa coletânea aqui. Acho muito bem feita a seleção das músicas aqui e gostei demais de ter escutado novamente, né? Embora esse daqui, para a proposta do que foi deixar o Discogs escolher, foi aquele que menos fez diferença, né? Porque já era um disco que vinha aqui sendo bastante tocado na coleção. Mas nunca é demais. Autobiography of Supertramp, um descasso, uma coletânea maravilhosa. E para encerrar então, né, no sábado, aí no dia 6, né, de julho, ele escolheu novamente um CD e foi aqui o Accept, né, ou Accept, com o Balls to the Wall. Um dos grandes clássicos do heavy metal, né? Faz um tempo já que eu não escuto também esse disco aqui do Accept, né? Eu escutei recentemente, aí tenho escutado Metal Heart, tal, Restless and Wild. Esse daqui eu escutei bastante logo que eu adquiri. Não lembro agora se foi no final do ano passado, no começo desse ano. E já fazia um tempo que eu não escutava. Foi muito legal escutá-lo novamente. Como eu disse, é um dos discos de heavy metal assim mais incríveis que já foram lançados. Músicas aqui como Balls to the Wall, London Letter Boys, que é sensacional, Head Over Heels, que eu gosto muito, não confunda, tá? Não é a música do Tears for Fears, é Head Over Heels do Accept, né? Que mais que temos aqui? Love Child, Turn Me On, que é uma música que eu gosto muito. Então esse disco aqui é bem bacana. Gostei demais também dessa escolha aqui do Discogs. Eu destacaria ela e a do Duran Duran, viu? Como as duas principais. Então foi essa brincadeira aí que eu resolvi fazer, tá? Isso não vai ser um quadro aqui do canal nem nada, né? Eu tava ali, resolvi fazer esse experimento aqui e compartilhar com vocês. É claro, tudo aquilo que é repetitivo se torna chato, né? Mas de vez em quando, de tempos em tempos aí,
cada 2 meses mais ou menos, eu acho que eu vou fazer isso, né? Porque aí o Discogs vai estar ajudando a direcionar algumas coisas, algumas audições na coleção, e é interessante às vezes para você ir atrás de itens que normalmente você não tem pego tanto na coleção. Talvez aqui o Goat's Head Soup e o Autobiography of Supertramp já eram discos que estavam entrando aqui no cotidiano. Os outros 5 não, né? Então isso de certa forma ajuda também a fazer rodar esses discos, né? E só para encerrar esse assunto, eu acho interessante ter o Discogs atualizado. Eu recebi um presente aí no mês retrasado, né? Que inclusive o amigo que me enviou olhou no meu Discogs para saber o que eu tinha, o que eu não tinha ainda. Então isso é uma coisa importante também, ter essa troca. Às vezes você quer dar um presente para alguém, você fala, pô, o cara é colecionador, ele deve ter tudo já. Você pede o Discogs da pessoa, tem lá seguindo, vê a lista que ela tem, aí não tem erro. Se a pessoa tiver com o Discogs atualizado, não tem erro, né? Foi o que aconteceu ali nesse caso, né? Inclusive o Difficult to Cure, né? Foi o Ismael, o grande amigo Ismael que deu de presente aí. Ele constatou ali dentro do Discogs que esse era um dos discos que ele tinha lá para me enviar e que eu ainda não tinha na coleção, né? Outra coisa também é você manter o controle, né? Eu sei que minha coleção ainda é relativamente pequena, mas quem tem coleções aí que passam dos 1000 itens, às vezes é interessante, porque você está numa loja de discos, você fala, bom, eu já tenho esse disco aqui, mas qual é a edição que eu tenho? Se você cadastrou direitinho, você pega e fala, minha edição é aquela que tem bônus, é importada não sei de quando, o LP é assim, tem um encarte, essa edição não tem, e aí pode te ajudar na hora de fazer essa escolha pela compra. E é óbvio, tem a questão também do comércio que acontece ali dentro, da compra e venda dos itens, e que atualmente, é óbvio, eu não recomendo isso para ninguém devido ao cenário atual da nossa receita, mas eu já fiz compra nos Discogs aí ano passado, né? Comprei, inclusive vou estar deixando aí no card, e que deu super certo, era uma plataforma excelente para fazer isso também. Então é uma plataforma muito legal, muito boa, é interessante para você ter um conhecimento maior daqueles itens que você tem. E no caso aqui, eu acho legal, acabei nem falando, né? Quando você abre o Discogs, você clica na sua coleção, ele abre ali todos os seus itens, você pode filtrar por formato, você pode filtrar por artista. Eu deixo ali todos os itens da coleção, né? Vou nos 3 pontinhos ali do lado superior direito da tela, clico ali e vai aparecer uma opção chamada Random Collection Item, ou seja, item aleatório da coleção. Você clica ali e dentre aqueles 600, 700 mil itens que você tem, ele vai de forma totalmente aleatória escolher um. Então foi isso que eu usei para ouvir aqui ao longo dessa semana, e o Discogs teve esse impacto nas audições aqui da coleção. Agora digam aí nos comentários se vocês já fizeram isso, se vocês usam a plataforma Discogs, se vocês conseguem mantê-la atualizada, enfim, o que vocês acharam? Deixe o seu comentário, like se você gostou, enfim. Obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui, valeu e até a próxima.